Bem-vindo, galerinha, ao canal do Professor Guga. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber os novos vídeos, tá bom? Tá passando aqui debaixo o meu contato. Caso não tenha aula que você precisa, manda para mim que eu faço uma aula especial para você, tá bom? Hoje nós vamos falar de movimento uniforme. Bom, mas para a gente falar de movimento uniforme, vamos entender a palavra, vamos entender o nome. O que é movimento e o que é uniforme? Bom, movimento, isso aqui é movimento? Não, isso não é movimento. Isso é uma coisa ridícula que o professor faz para chamar a atenção. Mas movimento é isso aqui, ó. Opa! Isso é movimento, ó. A variação da posição no espaço dentro de um intervalo de tempo. Isso é movimento. Bom, mas movimento, a gente está falando que ΔS por ΔT. ΔS por ΔT é a velocidade. Movimento é a própria velocidade. Olha só, e aí você fala, mas como assim, professor? A fórmula da velocidade é a distância por tempo. Você vê isso desde o dia que você nasceu. Olha essa placa aqui de velocidade, limite de velocidade, 80 km por hora. Quilômetros é medida de distância. E hora é tempo. Então é distância por tempo. A fórmula de velocidade está na unidade de medida. Bom, entendendo o que é movimento, que movimento é a própria velocidade, o que é uniforme? Uniforme é algo que não muda, é algo que é constante. Ou seja, movimento uniforme é a velocidade constante. Bom, vamos dar uma olhadinha nas fórmulas, então, quer dizer, na fórmula. Aí é apresentado sempre duas, mas é uma que vira a outra, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nas fórmulas. Vamos para a lousa, então. Acompanha comigo. Muito bem, galerinha. Olha só a primeira lousa aqui que a gente vai utilizar. Então, eu vou falar de movimento uniforme, velocidade constante. Ou seja, se o movimento é ΔS por ΔT, então V é igual a ΔS por ΔT. Mas se eu abrir aqui, delta representa variação. Variação é final menos inicial. Mas olha só, então vai ficar S menos S0 dividido por T menos T0. Galerinha, o T0 a gente considera o zero do cronômetro. O zero do cronômetro, o cronômetro começa com zero, então a gente vai falar assim, ó, que aqui é zero, tudo bem? A gente chama de zero. Ou seja, V é igual a S menos S0 dividido por T. Bom, o T não tá dividindo? Passa para o outro lado, multiplicando. Aí eu vou pegar o primeiro membro e jogar aqui, ó, S menos S0 é igual a VT. Ou seja, S é igual a S0 mais VT. Ou seja, pessoal, no movimento uniforme, eu tenho apenas uma fórmula, ΔS por ΔT, que abrindo vira o sorvete, tá bom? Que é uma função horária do espaço. Pessoal, essa função horária do espaço, ela é uma função de primeiro grau. Primeiro grau, a gente já trabalhou, já tem uma aula aí no canal sobre função de primeiro grau, assiste lá para você entender direitinho. Ela é crescente se o V for positivo, se o V for maior que zero, ou seja, positivo, que é o termo que acompanha aqui, ó, o tempo, que é o nosso eixo do tempo aqui, ó, o V é o coeficiente angular aqui, tá bom? E aí ele é progressivo, porque o carrinho, olha só, para lá é positivo, para cá é negativo. Olha só o carrinho indo para lá para o positivo. Então trata-se de um movimento progressivo, velocidade positiva. Quando o carrinho está indo para o negativo, olha só, para lá é positivo, para cá é negativo. O carrinho está vindo para cá. Ele passa a ser um movimento retrógrado, velocidade negativa. Ou seja, a fórmula, o gráfico vai representar a função de primeiro grau de forma decrescente, tudo bem? Então aqui é negativa a velocidade. Professor, mas eu posso ter velocidade negativa? Lembrando que na física o sinal só representa o sentido do movimento. Então se ele é positivo, significa que pela minha referência, lembrando que para nós é muito importante sempre a referência, para minha referência ele está indo para o lado positivo. Ele está aumentando a posição, as marcações. E caso a velocidade é negativa, só representa que ele está voltando para a origem em sentido negativo.
Um exemplo disso no nosso dia a dia é uma viagem de Sorocaba a São Paulo, por exemplo, tá? Sorocaba a São Paulo. Se eu considerar Sorocaba como ponto de origem e São Paulo como meu destino, eu vou falar que a velocidade ela é progressiva de acordo com o movimento. Se eu olhar para o carro contrário que está vindo de São Paulo para Sorocaba, ela passa a ser um movimento retrógrado, porque está voltando para a origem. Tudo bem? Só um exemplo aqui. Uma vez entendido isso, vamos para a próxima lousa para a gente... outra coisa, hein, gente? Para a gente entender. Isso aqui a gente calcula a velocidade média. Velocidade instantânea. Velocidade instantânea é no instante, ou seja, no momento que ele está. Então, vamos dar uma olhadinha na velocidade instantânea agora? Próxima lousa, então. Muito bem, galerinha. Olha só. Essa lousa aqui fala da velocidade instantânea e a velocidade média, que a gente vai dar o exemplo aqui. Ó, velocidade instantânea. Eu peguei o carro saindo da cidade A para a cidade B. A cidade A está no marco 0 e a cidade B está no marco 200. Bom, aí eu peguei 3 instantes, T1, T2 e T3. No T1, qual é a velocidade V aqui? A velocidade instantânea em T1, é de 100 km por hora. Qual é a velocidade 2 aqui no instante 2? 80. E qual a velocidade no instante 3? A velocidade no instante 3, 120. Então, essas daqui são velocidades instantâneas, em um determinado instante de tempo, tudo bem? Agora, como que eu calcularia a velocidade média? Bom, a velocidade média eu vou calcular por ΔS por ΔT. Velocidade média por ΔT. Ou seja, quem é o ΔS? O ΔS vai ser 200 menos 0 dividido pelo instante de tempo. Nesse caso, eu falei que ele saiu às 10 horas da manhã e chegou a meio-dia. Então eu vou colocar que é 12 horas menos 10 horas, ou seja, tempo final menos tempo inicial. Vou ter 200 dividido por 2, portanto, a velocidade média é 100 km por hora. A velocidade média em todo trecho. Ou seja, significa, quando a gente fala de velocidade média, é a velocidade média do percurso. Não foi que ela foi constante o tempo todo. Ou seja, se eu sair de um determinado horário, seguir viagem por uma certa velocidade, parar para usar o banheiro num posto, comer um lanche, alguma coisa, volto para a estrada e demoro, fecho o horário, pego a distância de saída com a distância percorrida total com o tempo que eu demorei. Então eu tenho a velocidade média. Só que em cada instante da viagem eu tenho uma velocidade diferente, velocidades instantâneas diferentes. Tudo bem? Bom, vamos entender agora também o que é a velocidade constante. Como que a gente representa isso no gráfico da velocidade constante? Está lá em função de primeiro grau já. Então vamos para a próxima lousa? Muito bem, galerinha. Agora vamos falar de velocidade constante, rapidamente. Lá na aula de função de primeiro grau, que já tem aí no canal, você consegue ver melhor os gráficos, a representação. Mas aqui a gente vai falar da velocidade. Ou seja, a gente estava falando do espaço por tempo, agora é velocidade por tempo. Como a velocidade é constante, o gráfico ele só pode ser representado dessa forma. Lembrando que se V é igual a ΔS por ΔT, ΔS é velocidade vezes ΔT, vezes tempo. Tudo bem? Porque o tempo passa multiplicando para o outro lado. Mas olha, se eu falo lado vezes lado, você concorda que é só calcular a área aqui, ó? A área do gráfico, se você pegar um gráfico aí e calcular a área, esse cara é o próprio ΔS. Ou seja, a distância percorrida no gráfico de velocidade por tempo, basta você calcular a área que você tá querendo, tudo bem? Ó, é o ΔS, tudo bem? Porque a velocidade, que isso aqui forma um quadrilátero, e a área do quadrilátero é lado vezes lado, tudo bem? Então é isso aí, vamos para um exercício agora para a gente compreender melhor a aplicação tanto da função de primeiro grau como o seu gráfico, tá bom? Vamos lá para a lousa. Muito bem, galerinha, estamos aqui na lousa do exercício. Vamos ver o que ele está pedindo. Ó. Dada a função S igual a 50 mais 8t, esboce o gráfico e responda. Ou seja, ele está dando no sistema internacional. No sistema internacional, a unidade de medida em distância é metros e o tempo é em segundos. Bom,
Olha só na função aqui, S0 mais VT. S0 mais VT, então ele já me deu o S0 e falou que o S0 vale 50. Ó, tá aqui, ó, 50 metros. E o 8 tá junto com o T, tá vendo? Ó? Então é a própria velocidade. Velocidade igual a 8 metros por segundo. Não preciso nem fazer conta, tudo bem? Agora ele quer saber qual é a posição do corpo quando no instante 20 segundos. Aí eu troco aqui, ó, falo então que S é igual a 50 mais 8 vezes 20. Eu jogo esse tempo aqui, ó, no próprio T. Então S vai ser o 50 mais 160, porque 2 vezes 8 dá 16, com 0, 160. S é igual a 210 metros. Beleza? Então a gente já sabe também aonde está o corpo no instante 20 segundos. E ele quer que a gente esboce o gráfico. Para esboçar o gráfico, eu preciso de 2 pontos, certo? Para traçar uma reta. Bom, o S0 ele já me deu, que é o meu B, aqui onde corta o eixo Y, que no caso é o eixo S aqui. E, vamos pegar o ponto 5 aqui, ó, pegar sempre medidas pequenas. Então se eu falar que T é igual a 5 segundos, então eu vou colocar aqui S é igual a 50 mais 8 vezes 5. Ou seja, 8 vezes 5 dá 40, com 50 S igual a 90 metros. Olhando aqui, ó, 5, aqui dá 25, 50, 75, perto aqui, ó, mais ou menos aqui, a gente pode falar que é mais ou menos aqui, ó. Então a gente vem aqui, traça aqui e coloca os 2 pontos. Tracei os 2 pontos, eu consigo traçar a reta aqui de maneira bem tranquila, ó. Bem aqui e falo, bom, minha reta está aqui, ó, a reta do gráfico está nessa posição. Já posso responder aqui, falar que trata-se de um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, tudo bem? Ela é crescente, ok? Então é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreva no canal, tá passando meu contato de novo aqui, tá bom? Compartilha com a galera e se você tiver alguma dúvida, manda para mim, tá bom? Nos encontramos na próxima. Um grande abraço!